todos os homens foram encerrados debaixo da desobediência. Então preste atenção. Não importa quão nobre e justo pensemos ser, sem Cristo, estamos debaixo do aguilhão do pecado. Mas na cruz do Calvário, quando Ele recebe sobre si as nossas transgressões, e Isaías diz no capítulo 53, versículo 4, que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. Então Ele se coloca no nosso lugar para morrer por nós, e é por conta disto que Ele tem o poder para anular a força do pecado de sobre a nossa vida. Repito, no Calvário, o aguilhão do pecado foi quebrado. Daí, em Romanos capítulo de número 6, versículo de número 14, o apóstolo Paulo dizer: porque o pecado não tem mais domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Provoca o seu vizinho e diz para ele: o pecado não te domina mais. O pecado não te domina mais. Isso que eu estou te dizendo agora é a verdade mais poderosa que você vai ouvir ao longo desta semana inteira. Por causa da cruz, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Aí Paulo escreve um cântico extraordinário aos Coríntios, que eu fui conferir a referência e não achei, capítulo 15, lá no versículo 54, 56, ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? Porque o aguilhão do pecado é a lei, e a força da lei é o pecado. O aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado, corrige. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Só quem pode dar um glória a Jesus pela cruz, pelo Calvário, pela sua morte. Você não é mais escravo. Não diga que você não consegue vencer esse pecado, porque com isso você ofende o sacrifício. Quando você diz que não pode vencer o pecado, você está dizendo que o pecado é mais poderoso na sua vida do que o sacrifício de Jesus. E o sacrifício de Jesus anula o poder do pecado e te dá a experiência de perdão, remissão e nova vida para a glória de Deus Pai. Segundo lugar, no Calvário, a ira de Deus foi aplacada. No Calvário, a ira de Deus foi aplacada. Por favor, quando você ouvir a expressão ira de Deus, não pense na ira de Deus como é a ira humana. A ira humana é possessiva e vingativa, bem como insana e descontrolada. A ira de Deus é a reação da sua santidade ao pecado da humanidade. E a Bíblia Sagrada diz em Naum, capítulo 1, versículo 6, que se ele se ira, os montes se aplainam e as rochas dissolvem, as rochas se derretem. Quando Paulo faz a segunda maior lista de pecados da Bíblia, aos Efésios, no capítulo 5, versículo 3 ao 6, ele conclui dizendo:
por causa destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da humanidade. Ou seja, quando a humanidade pecou, ela se tornou passiva da ira divina, ou da reação da santidade de Deus com juízo sobre o seu pecado. A cruz do Calvário é o lugar onde Jesus se torna o para-raios. A cruz do Calvário é o lugar onde Jesus se torna o para-choques. A cruz do Calvário é o lugar onde Jesus se torna o centro do mundo e atrai sobre si toda a justa ira de Deus por causa dos nossos pecados. Presta atenção. Tudo que eu e você sofreríamos por causa das nossas transgressões, Jesus atraiu sobre si. Daí o profeta Isaías dizer que ele foi reputado por ferido de Deus e humilhado. No capítulo 53, versículo 11 de Isaías, o profeta diz assim: todavia, foi a vontade do Senhor esmagá-lo, moê-lo, fazendo-o enfermar, fazendo-o sofrer. Por quê? Porque lá estava a manifestação da ira de Deus sobre o pecado da humanidade. E sabe o que é mais extraordinário nisto? É que Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, e o versículo 9 diz assim: logo muito mais agora, justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 1, salvo engano, versículo 5, Paulo diz que por causa de Jesus, nós somos salvos da ira futura. Ou seja, o Calvário foi o lugar onde Jesus se colocou diante de Deus, dizendo: todo castigo que é de Josué, todo castigo que é para Antônio, que é para João, que é para Rita, para Maria, para Patrícia, para Joana, todo castigo direcionado à humanidade, eu recebo sobre mim e os livro da pena, para lhes dar direito de vida eterna na glória. Aleluia! Oragai, Surimandagai. Sabe, nós somos tentados a pensar que Jesus foi à cruz por falta de opção. Nós somos tentados a pensar que o Pai colocou as mãos nas costas do filho e disse: você tem que ir. E na verdade, a Bíblia revela para nós que a cruz do Calvário foi um ato da presciência de Deus. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a Bíblia chama Jesus de Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Quando Pedro pregava a sua primeira mensagem pentecostal, em Atos capítulo 2, no versículo 23, Pedro diz assim: Cristo Jesus foi entregue por conselho e presciência, conhecimento antecipado de Deus. Presta atenção, o que Pedro dá a entender é que em algum momento da eternidade, a Trindade conversa, entra em conselho e em consenso e decide por onisciência que uma das pessoas da Santa Trindade assumiria o nosso lugar na cruz. Mas sabe o que é mais extraordinário?
é que isto foi antes da criação do homem. Ou seja, Deus criou o homem perfeito. Mas quando Deus criou o homem perfeito, Ele já sabia que o homem haveria de pecar. E antes de criar o homem perfeito, e portanto muito antes de o homem pecar, Deus já havia providenciado via de recuperação e de restauração. Portanto, presta atenção, a tua e a minha salvação está planejada antes de nós. Diz aí para o teu vizinho: a tua salvação está planejada antes de você. A tua salvação está planejada antes de você. Você não está entendendo. Eu preciso que o Espírito Santo da graça coloque isso na sua mente, no seu coração. Estou dizendo que antes de Adão pecar, antes de Adão ser criado, portanto muito antes de você nascer, Deus já havia desenhado salvação para nós. E é por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Agora veja o que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, versículos 5 a 11. De maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se ou humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. Veja só, ele se humilha uma vez sendo Deus, se fazendo homem, e humilha a segunda vez sendo homem, se fazendo servo, escravo, obediente, até a morte, e morte de cruz. Agora veja que ele se fez, ele não foi feito. Isso é um ato voluntário. Ele se apresentou para a missão. E por conta disso Paulo diz: pelo que também, aqui muda o tom, aqui muda a percepção, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, e toda língua declare, e toda língua reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A cruz do Calvário é o lugar onde o aguilhão do pecado é quebrado. A cruz do Calvário é o lugar onde a ira de Deus é aplacada. Terceiro lugar, a cruz do Calvário é o lugar onde a maldição da lei é quebrada. Toda a maldição da lei mosaica é quebrada na cruz. Deixa eu te explicar isso. Está estabelecido, o Senhor estabelece a lei para a observância daqueles que queriam obedecê-lo. A epístola de Paulo aos Romanos é considerada a catedral e enciclopédia do cristianismo, devido à abrangência de temas doutrinários trabalhados pelo apóstolo. E no capítulo de número 5, de maneira específica, Paulo faz um paralelo entre o primeiro Adão do Éden e o segundo Adão, Jesus. E Paulo revela que exatamente onde o primeiro Adão fracassou, o segundo Adão
prevaleceu. Na defesa da sua tese ou na sua dissertação teológica e doutrinária, Paulo faz um paralelo entre a lei e a graça. Romanos 5. E aí Paulo revela que o homem não poderia ser salvo pela lei, porque para que o homem fosse salvo pela lei, dependia-se da capacidade humana de obedecê-la sem tropeçar nela. Aí Paulo vem e mostra que a salvação pela graça é diferente da salvação pela lei. Porque enquanto na salvação pela lei se dependia da capacidade do homem, na salvação pela graça só depende da capacidade de Deus em amar o homem e resgatá-lo. Paulo eleva e amplia um pouco mais esse raciocínio quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, e aos Gálatas Paulo defende no versículo 10 e no versículo 11, que todos aqueles que estão debaixo das obras da lei, estão debaixo de maldição. E ele diz, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Vamos traduzir. Paulo está dizendo que obedecer 99% da lei e tropeçar em 1% anula os 99 que foram obedecidos. Aí no versículo 11 ele dizia, é evidente que pela lei ninguém pode ser justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... O justo viverá pela... Vou repetir, o justo viverá pela fé. Aí no versículo de número 13 desse mesmo capítulo, Paulo diz assim, Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então presta atenção no Calvário e segura lá, porque essa é para mudar sua mentalidade, sua visão, sua compreensão e sua vida. Na cruz do Calvário, Jesus estabeleceu uma sentença que anulou toda e qualquer maldição que pendia sobre a sua vida. Você está debaixo de bênção. Você está debaixo de bênção. Aleluia. A cruz anulou a maldição. De modo que, querido, quando alguém diz assim, você é uma praga, você é uma desgraça. Quando alguém diz assim, eu vou costurar a boca do sapo e vou colocar a sua foto. Quando alguém diz assim, eu vou sacrificar um animal e vou enterrar a cruz de cabeça para baixo para te matar. Presta atenção. Se você está debaixo do sangue de Jesus, tudo isso é vão, porque a cruz anulou toda a maldição que viria contra a nossa vida. Só quem crê assim dá um brado de glória e aleluia, porque no Calvário a maldição foi quebrada. Quarto lugar, na cruz do Calvário, a carne foi crucificada com os seus desejos. Na cruz do Calvário, Jesus nos deu autoridade sobre a concupiscência da carne. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 a 21, traz uma relação das obras da carne. E ele conclui o seu raciocínio dizendo que por causa delas, os homens são afastados e não herdarão o reino de Deus. Muito cuidado com essa naturalidade em viver sob o juízo, o governo e o domínio da carne.
Biblicamente, os homens carnais aqui não está falando de natureza humana, está falando de natureza pecaminosa e decaída. Os homens carnais não herdarão o reino de Deus. Mas aí, olha o que Paulo diz no capítulo 6, versículo 14 da Epístola aos Gálatas: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do meu Senhor e Salvador Cristo Jesus, pela qual o mundo inteiro está crucificado para mim, e eu para o mundo. Aí no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: e já não mais vivo eu, e já não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que Paulo está dizendo é que quando nós recebemos Jesus como Senhor e como Salvador da nossa vida, a nossa natureza carnal, pecaminosa e decaída é cravada no madeiro com Jesus. Ela é eliminada. Aí eu me lembro agora de um texto que eu acho um dos mais profundos textos da Bíblia, um dos mais humanos textos de Paulo. Para Paulo escrever aquilo, ele precisou se despir da vestimenta apostólica, desceu da plataforma, sentou na bancada da igreja e disse: eu enfrento as mesmas lutas que você enfrenta. Porque ele diz no capítulo 7 de Romanos: o bem que quero fazer, não estou fazendo, não faço, e o mal que não quero fazer, este faço. Por quê? Ele justifica: porque a lei do pecado está em meu corpo, está em minha carne. Ele está dizendo: porque eu tenho uma natureza pecaminosa. De repente Paulo diz no versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Do que Paulo está falando ali, historicamente, em Roma, presta atenção nisso, quando alguém cometia na Roma antiga, quando alguém cometia um crime de assassinato, a sentença em tribunal não era fogueira. Um assassino na Roma antiga não era devorado pelos leões. A história revela que quando alguém cometia um crime de assassinato na Roma antiga, a sentença era: o corpo do defunto era amarrado ao corpo do assassino, corpo a corpo, pele a pele, rosto a rosto. E o assassino saía do tribunal, levando o corpo da sua vítima presa ou preso ao seu corpo, de modo que na maioria dos casos o assassino morria infeccionado pela carne morta, porque à medida que a carne morta entrava em putrefação, ia infeccionando o corpo do seu assassino e ele morria também. Quando Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo está dizendo é: ei, irmãos, Paulo está dizendo isso, irmãos, a minha natureza carnal morreu, foi eliminada, foi destruída, mas está presa em mim. Eu tenho que carregá-la, eu tenho que transportá-la. Eu sinto o mau cheiro da minha tendência de pecar. É isso que Paulo está dizendo. Às vezes eu sou influenciado por essa natureza. É isso que Paulo está dizendo. Então ele clama: quem me livrará do corpo desta morte? Aí eu me apaixono pelo Espírito Santo.
porque quando Paulo faz essa queixa, o Espírito Santo derrama o bálsamo da graça. Aí Paulo escreve em seguida, olha que coisa linda: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Foi a cruz quem fez isto, foi Jesus quem fez isto na cruz. São dádivas do Calvário. A maldição da lei foi quebrada, a ira de Deus foi aplacada, e a carne foi cravada com os seus desejos e tendências. Vou terminar. Em penúltimo lugar, no Calvário, Satanás foi esmagado. O crânio do valente foi quebrado. Aleluia. No Calvário, a cabeça da serpente foi esmagada. No Calvário, o príncipe das trevas foi subjugado. Glória a Deus. Olha o que o escritor da Epístola aos Hebreus diz no capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Visto que, assim como os homens estão sujeitos às coisas ou às limitações concernentes à carne e o sangue, também ele se submeteu às mesmas coisas, para que por meio da morte derrotasse aquele que tinha o império da morte, e por meio da morte libertasse aqueles que eram escravos com medo da morte. O que o escritor da Epístola aos Hebreus no capítulo 2 está dizendo é que Jesus se submeteu à natureza humana. Ele não morreu como Deus, ele morreu como homem. E por meio da morte, ele derrotou aquele que detinha o poder de matar, Satanás. E aí o escritor diz que por meio da sua morte, Jesus libertou aqueles que permaneciam escravos do pecado, porque estavam com medo de morrer. Ou seja, Satanás utilizando-se da morte como instrumento de ameaça, como instrumento de opressão, para manter a humanidade cativa do pecado. Aí Jesus se submete à morte, para nos libertar do poder da morte, e assim nos tirar da escravidão de Satanás. É por isso, e esse texto é lindo, é extraordinário. Apocalipse capítulo 1, João diz: eu estava na ilha de Patmos, e eu ouvi uma voz que falava por detrás de mim, e era como a voz da multidão de muitas águas. E João diz: eu virei-me para ver quem era. E João diz: e quando eu virei, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, e os seus cabelos eram brancos como a branca lã, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força, e os seus olhos eram como tochas de fogo, e a sua língua como espada afiada de 2 gumes. É a descrição de João, a descrição. E a sua voz como uma multidão de muitas águas. E João diz: ele estava vestido de uma veste talar resplandecente, e tinha um cinto de ouro puro à altura do peito, e os seus pés eram como latão reluzente saído da fornalha. A visão foi tão extraordinária, foi tão gloriosa, que João diz: quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto. Mas ele me tocou com a sua mão direita, ele me tocou com a sua destra, e disse-me: não temas, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo. Estou vivo. Deixa eu ver se você está entendendo. Eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo.
vivo pelos séculos dos séculos. E ele diz: eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Aleluia.